Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, 3 e 4. Então Jesus disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Que esperança maravilhosa de nosso Senhor! Sabendo de tudo que se passaria com ele, pré-anunciando assim aos seus discípulos e mostrando que os discípulos iriam se escandalizar dele. Todos vós vos escandalizareis comigo. Ou seja, ainda que os discípulos soubessem daquilo que Jesus tinha anunciado a eles, que era necessário que ele fosse para Jerusalém, ser maltratado, perseguido e morto pelos principais anciãos, pelos escribas, ainda que os discípulos soubessem disso, no momento em que isso começasse a acontecer, eles iriam se escandalizar, né? E ele ainda fala mais, né? Ele diz: porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ou seja, teve um pré-anúncio ali, né, pelos profetas no Antigo Testamento, a respeito desse episódio que aconteceria com os discípulos de Jesus após tudo aquilo estar acontecendo com ele. É tanto que os discípulos no caminho de Emaús começaram a questionar a respeito justamente da morte de Cristo, dizendo: nós esperávamos que fosse ele quem ia redimir a Israel. Eles esperavam que fosse ele. Contudo, eles não tinham ainda compreendido que remissão que Jesus estava falando, né? E qual o momento dessa remissão. Realmente é Cristo quem vai redimir a Israel no milênio. Mas primeiro ele quis tratar com a igreja. A igreja que era um mistério escondido dos profetas do Antigo Testamento e que veio ser revelado no fim dos tempos, em favor de nós, os gentios. Então ele diz: está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas o magnífico, o maravilhoso é quando ele diz isso. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Veja, depois de tudo que eu disse a vocês, parafraseando aqui o que Jesus quis dizer, depois de tudo que eu disse a vocês, quando isto estiver acontecendo comigo, vocês vão se escandalizar. Eu serei morto, eu serei maltratado, perseguido, crucificado e morto. E vocês vão se escandalizar de mim. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Ainda assim, ainda que vocês se escandalizem de mim, ainda que vocês não compreendam tudo isso que há de acontecer comigo, em favor de vocês, os eleitos, eu não vos deixarei. Eu não os abandonarei. Eu irei adiante de vocês após a minha ressurreição. Ou seja, eu voltarei a tratar com vocês, porque a promessa do meu Pai, aquilo que o meu Pai planejou desde antes da fundação do mundo, né? Porque ele disse lá em João capítulo 6, a vontade de meu Pai é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu, antes eu os ressuscitarei no último dia. Então, ele, Cristo, cumprirá esta promessa. E ele cumpriu. Quando ele ressuscitou, ele foi adiante dos discípulos para a Galileia. E lá apareceu a muitos outros irmãos, a 500, se eu não me engano, e deu provas da sua ressurreição.
e dá provas a cada um de nós pela fé da sua ressurreição. Eu creio, você pode crer. E assim almejar pela expectativa de estarmos com Ele na glória, para a honra e glória do nome do próprio Senhor Jesus Cristo. Não há nenhuma outra esperança a restar para nós, somente aquele que nos foi proposta por Ele, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E Ele venceu a morte, ressuscitando e dando-nos a certeza de que nós também vencemos a morte por causa da sua vida, por causa da sua ressurreição. Que Deus te abençoe com essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ao lembrarmos do teu nome, Jesus Cristo, não podemos esquecer do teu amor, que te trouxe a este mundo arruinado, pra morrer pelo mais pobre pecador. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Nossas almas mergulhadas em tristeza despertaram tua nobre compaixão. Tuas ternas mãos marcadas alcançaram este povo que é tua possessão. Ninguém mais havia de tão digno para libertar o pecador. O Cordeiro de Deus puro, sem pecado, pôde dar-nos tanto amor. Ninguém mais podia nos dar novo alento, ninguém mais podia numa cruz morrer. Para nos salvar deixaste